que é sobre a campanha por uma ministra negra no Supremo Tribunal Federal. Então, né, uma campanha que tem uma importância, tem limitações, tem várias coisas aqui que precisam ser debatidas, mas, enfim, eu quero trazer aqui um pouco desse debate, né? Bom, estava sendo dito que o Lula anunciaria o novo ministro na terça-feira, e que provavelmente ele indicaria o advogado-geral da União, o Jorge Messias, mas ele adiou esse anúncio, né? Para quem não sabe, o Luiz Roberto Barroso, o ministro, ele decidiu se aposentar, e aí abriu uma vaga para o Lula indicar um novo ministro ou ministra. E aí, mais uma vez, vem essa campanha para que ele indique uma mulher negra. Essa campanha já aconteceu 2 vezes. Na primeira, o Lula cagou e indicou o Cristiano Zanin, advogado pessoal dele, um cara super conservador. Daqui a pouco eu vou trazer uma notícia aí de uma decisão recente desse safado, desse Zanin. E na segunda vez, ele indicou o Flávio Dino. E aí agora vem essa campanha mais uma vez e tudo indica que o Lula vai cagar mais uma vez para ela. Porque o Lula não tem nenhum compromisso com a luta contra o racismo, contra o machismo, coisas nesse sentido. Bom, agora eu trouxe esse texto aqui do jornal Alma Preta. Aconteceram manifestações semana passada em torno dessa pauta, né, por uma ministra negra no STF. Abre aspas, imprescindível. Protesto cobra presidente Lula pela indicação de uma mulher negra ao STF. Ato de movimentos e organizações negras pressionam Lula a nomear a primeira mulher negra para o Supremo Tribunal Federal. Organizações da sociedade civil realizaram, na quarta-feira passada, no Rio de Janeiro, um ato que reivindica ao presidente Lula a indicação da primeira jurista negra para ocupar a vaga do ex-ministro Luiz Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal, o STF. Com a aposentadoria de Barroso, anunciada no dia 9 de outubro, caberá a Lula indicar um novo nome para ocupar o cargo no Supremo. Desde sua criação, o tribunal nunca teve uma mulher negra como ministra. O protesto é mobilizado pelos movimentos Mulheres Negras Decidem, Instituto de Defesa da População Negra, Comitê Nacional da Marcha das Mulheres Negras, Coalizão Negra por Direitos, Rede Feminista de Juristas, Instituto Lamparina e Instituto Juristas Negras. Para as organizações, a escolha de uma ministra negra representa um passo concreto em direção à equidade racial de gênero dentro da mais alta instância do judiciário brasileiro. Entre as juristas cotadas por movimentos sociais e institucionais estão Adriana Cruz, Vera Lúcia Santana Araújo, Lívia Santana Vaz, Edilene Lobo, Mônica Mello, Manuelita Hermes, Karen Luiz Villanova, Soraya Mendes, Sheila de Carvalho, Lívia Cáceres, Lucinéia Rosa e Flávia Martins. O protesto ocorre durante a agenda do presidente na capital fluminense, que participou já de um evento em comemoração ao Dia dos Professores no Ginásio Educacional Olímpico Isabel Salgado. Essa é a terceira vez que movimentos populares se organizam pela indicação da primeira mulher negra no STF. Em nota à imprensa, as entidades ressaltam que em 134 anos, apenas 4 pessoas negras foram empossadas, todos homens. No mesmo período, apenas 3 mulheres ocuparam uma vaga no Supremo, todas brancas. Abre aspas. Manter o padrão histórico de indicações pode prejudicar a popularidade do governo, que segue para as eleições de 2026 em cenário favorável após a resposta brasileira aos rompantes tarifários de Donald Trump. A recusa na indicação sinalizaria desprezo pelas demandas da população negra no Brasil. Fecha aspas, diz trecho do comunicado. Enfim, é um trecho de uma entrevista aqui. E aí, como eu falei, né, coincidentemente o Jones postou agora há pouco, tem, sei lá, 1 hora ou menos, um vídeo falando sobre isso. Abel perguntou, conhece alguma delas, Chavoso? Sabe se tem alguma de esquerda? Vou falar disso já já. Só ressaltando aqui para eu não esquecer, porque às vezes o comentário passa e eu esqueço. O Jones postou um vídeo e ele comentou algumas coisas, né, em relação a isso. Por exemplo, né, sobre ignorar essa demanda pode prejudicar a popularidade do governo, né? O Jones fala assim, né, as pessoas, a esquerda, cobram o Lula para fazer isso, fazer aquilo, e aí ele não faz, ele caga, ele comete estelionato eleitoral, e no final das contas as pessoas votam nele de novo, abraçam ele, estão fazendo campanha para ele no primeiro turno. Então, é muito complicado, né, gente? Parece que muitas pessoas não têm essa seriedade, de fato, falar, pô, Lula, a gente tem aqui a nossa demanda, e ou você cumpre isso ou perde o nosso apoio. Não, as pessoas apoiam ele incondicionalmente. No máximo, fica um tempinho ali decepcionados e depois volta, né? Vocês veem com essa própria questão da ministra negra, porque o Lula ignorou a demanda 2 vezes, né? Na indicação do Zanin e do Flávio Dino. E bola pra frente, voltou ao apoio total a ele depois, logo na sequência, né? Isso não fez ele perder significativamente apoio nenhum dentro da esquerda, dentro de movimentos negros. Então, aliás, a própria indicação do Alckmin, gente, já deveria ter feito isso, já deveria ter feito o Lula perder um apoio significativo de movimentos negros, mas infelizmente isso não aconteceu. Enfim. Aí o Jones também fala nesse vídeo dele, né, eu repito aqui, que nesse debate sobre uma possível ministra negra tem
geralmente dois grupos, né, dentro da esquerda. Tem os governistas, os lulistas, assim, mais fanáticos, que falam amém para qualquer coisa que o Lula fizer. Então essa galera, ela diz que não, é o Lula quem tem que decidir, quem ele indicar para mim tá ótimo, o Lula sabe o que faz. Se for o Messias tá bom, se for o Pacheco tá bom. E tem a galera mais esquerda liberal, que só diz, né, não, nós queremos uma mulher negra e ponto, né? Por que eu digo mais liberal? Porque quando você coloca isso somente dessa forma, né, a gente precisa de uma ministra negra, de uma mulher negra, mas sem acrescentar um conteúdo político nessa demanda, isso é o identitarismo, sabe? Ter uma mulher negra por si só é necessariamente algo positivo? Não é necessariamente, gente. A gente tem muita mulher negra, né, na vida pública, política, enfim, reacionária, conservadora. Aqui em São Paulo a gente tem, né, exemplos no governo Tarcísio, na prefeitura do Ricardo Nunes. Então, a secretária das mulheres da prefeitura de São Paulo, por exemplo, né, esqueci o nome dela, não sei nem se ela ainda está no cargo, acho que ela saiu, deixa eu ver, a secretária das mulheres SP. Tá aqui, ó. Sonaira Fernandes, é uma mulher, assim, mulher negra ultra reacionária. Só que aí também tem uma outra questão, né? As pessoas que apontam os governistas, né? Ah, mas o Lula já indicou o Joaquim Barbosa e ele era um cara conservador. Então, assim, não é por aí também, né? De você pegar uma pessoa negra e falar, ó, porque ela era assim, então qualquer outro negro indicado vai ser assim também. Isso é uma lógica racista que a gente está vendo por parte de vários lulistas, de vários governistas. Então, qual é a questão aqui mais profunda em torno desse debate? Qual que é o meu posicionamento? Eu acho que sim, é extremamente importante. Extremamente é uma palavra muito forte, né? Eu acho que sim, é importante que o Lula indique uma mulher negra, mas não apenas uma mulher negra de esquerda, uma mulher negra progressista, uma mulher negra comprometida de fato com o povo, com a classe trabalhadora, com os direitos trabalhistas acima de tudo, porque o STF é uma instituição de ataque brutal aos direitos trabalhistas, né? Os ministros estão lá dia sim, dia também, tomando decisões que afrontam os direitos dos trabalhadores. Então, tem que ser uma pessoa preocupada com essas questões nesse sentido. Isso precisa ser ressaltado. A gente tem visto crescer essa pressão por uma ministra, mulher, em primeiro lugar, no STF. Essa pressão ela tá acontecendo por parte de grandes artistas, né? Acho que a Angélica. A Angélica falou disso no programa dela. Enfim, e várias artistas estão falando aí também, da Globo ou não. E assim, para essas pessoas que são de direita, que são liberais, estarem fazendo essa demanda, né? Falando, queremos uma mulher no STF, queremos uma mulher negra no STF, é sinal de que isso por si só não vai desagradar a elite, a direita, a burguesia. Então precisa ser ressaltado isso. Uma mulher negra comprometida com a classe trabalhadora e progressista e de esquerda, né? E aí perguntaram aqui se eu conheço alguns desses nomes que foram citados, e sendo sincero, não conhecia até hoje, quando eu descobri que um desses nomes tomou uma decisão favorável a mim. Eu não sabia disso, gente. Descobri hoje. Por acaso, né, estava vendo esses posts com essas listas, né, de possíveis ministras, possíveis indicações, e aí veio o nome da Lívia Santana Vaz, que eu vi lá, né, e aí, eu não tô seguindo aqui porque eu tô no perfil Fim da PM, né, não estou no meu perfil pessoal, chavoso da USP, mas enfim, então, tava lá, né, a Lívia é promotora de justiça do Ministério Público da Bahia, e aí quando eu vi isso eu falei assim, pô, promotora do Ministério Público da Bahia? Pra quem não se lembra, eu fui denunciado no Ministério Público da Bahia pela Carla Zambelli. Carla Zambelli me acusou de racismo e de antissemitismo porque eu rasguei uma bandeira de Israel lá no Carnaval em Salvador. E aí, recentemente, uma promotora do Ministério Público da Bahia arquivou o caso. Foi exatamente a Lívia Santana Vaz. E aí a decisão dela foi brilhante, assim, até me surpreendeu. Quando eu vi a decisão dela, né, até comentei sobre isso aqui. Deixa eu ver se eu consigo até achar aqui rápido. Então, olha só, alguns trechos da decisão da Lívia. Abre aspas. Embora as postagens do noticiado, no caso eu, contenham linguagem crítica contundente contra o Estado de Israel, não se verifica no conteúdo divulgado incitação à discriminação, à hostilidade ou ao preconceito contra judeus como povo, religião ou etnia. É importante destacar que a crítica política a governos, estados ou políticas públicas, ainda que manifestada de forma contundente,
encontra amparo na liberdade de expressão, assegurada constitucionalmente no artigo 5º, inciso 4º da Constituição Federal, e somente pode ser limitada nos casos em que, de forma inequívoca, configure discurso de ódio ou incitação à violência ou discriminação, o que não se verifica nos presentes autos. As manifestações analisadas têm como alvo evidente o Estado de Israel e suas políticas governamentais, e não os judeus enquanto grupo étnico, religioso ou cultural. Então esse foi um trecho da decisão da promotora, a Lívia Santana Vaz, que arquivou a denúncia da Carla Zambelli contra mim por suposto antissemitismo e suposto racismo. E depois que eu descobri isso, eu até falei, agora sim, eu tenho uma pessoa para eu apoiar aí para o Lula mandar para o STF, porque eu realmente não conhecia as outras, né? Então você fica até meio assim de divulgar, porque você não conhece. E aí dei uma boa vasculhada ali no perfil da Lívia, vi que realmente é uma pessoa progressista. E assim, como falaram aqui, né, o progressista hoje em dia virou qualquer coisa, né, a Tabata Amaral, o Luciano Huck, então a gente também tem que tomar cuidado com quem se denomina progressista, né? Nós aqui no Farol Brasil a gente não diz que é progressista, né? A gente é de esquerda radical. Como eu disse, progressista é essa galerinha, mas geralmente quem se denomina progressista é a esquerda mais liberal. Mas a gente, né, querendo ou não, é progressista também no sentido de não ser conservador. Então, a Lívia, ela aparenta ser uma pessoa de esquerda, aparenta ser uma pessoa, assim, comprometida, né, com as lutas do nosso povo. A minha advogada já tinha falado isso, minha advogada nesse caso, né, é que eu não sabia que era Lívia, mas minha advogada falou assim, né, a promotora que pegou o caso é boa, tá suave, né, aposto que vai ser tranquilo. E aí ela teve lá uma reunião, uma audiência com ela, falou, foi ótima a conversa, muito tranquila. Então é isso, gente. Já aparentemente ela é uma grande promotora aí, seria uma boa indicação. Então, é isso. Espero que seja ela indicada, apesar de que a gente sabe que é difícil, né? Como eu falei, o Lula está cagando para isso, e mais do que isso, né? Mais do que o Lula estar cagando para essa pauta, não depende só dele, né, gente? Nada depende do presidente, para falar a verdade. Depende da elite, depende da burguesia, depende da classe dominante. E o STF, ele é uma instituição oligárquica. O STF é uma instituição, né, que tem aí seus 134 anos de república, mas que existia uma instituição equivalente ainda no período monárquico, né, no Império. Então uma vai se tornar a outra, e desde então, é isso. É uma instituição do Poder Judiciário sempre composta por pessoas das elites, de famílias tradicionais, de famílias que estão no poder há séculos, formadas nas grandes universidades do país. Então, os ministros que vêm de São Paulo quase sempre são formados pela USP. É o caso do Alexandre de Moraes, é o caso do Dias Toffoli, é o caso do aposentado Ricardo Lewandowski, atual ministro da Justiça. Todos passaram ali pela Faculdade de Direito da USP, onde, inclusive, não sei se eu já falei para vocês, eu estou lá sendo aluno ouvinte, né? Estou frequentando lá como aluno ouvinte, a Sanfran, e eu pretendo fazer meu mestrado lá. Pretendo não, vou fazer meu mestrado lá, na área da crítica marxista do direito. Enfim, gente, então é isso, né? Passaram ali por aquela faculdade, ou então pela Faculdade de Direito do Recife, né? Quando a gente olha para o século XIX, seja no período do Império ou depois na República, basicamente, se tinha de faculdade de Direito no Brasil a da USP, né? No caso, Largo São Francisco ainda não era USP, e a do Recife, todos os ministros do STF eram formados ali, nessas duas faculdades, tá ligado? Então vinham de famílias de senhores de engenho e se formavam nessas duas grandes faculdades. O STF é essa instituição, é para garantir ali os direitos das elites, né, para garantir o poder das elites, a exploração sobre o povo, manter o povo, né, no cabresto, na coleira, controlado, oprimido. E a gente não tem mulheres negras no Brasil que venham dessas famílias quatrocentonas, dessas famílias tradicionais que estão há séculos no poder, tá ligado? Mesmo o Flávio Dino, que se autodeclara pardo, gente, Flávio Dino vem de uma família que está há mais de 200 anos no poder ali no Maranhão. Ele teve um antepassado que era o braço direito de Dom Pedro II, que ajudou Dom Pedro II na repressão a uma revolta importante que teve no século XIX, que eu não lembro agora o nome qual foi. Enfim, é isso. É uma instituição de oligarquias, de famílias poderosas e de elites. Então, a gente não tem mulheres negras nessa posição, tá ligado? Então, isso influencia também na tomada de decisão do Lula, de quem ele vai indicar. Isso influencia depois nos senadores na hora de votarem essa pessoa ou não. É possível também que seja indicada uma mulher negra progressista como a Lívia e os senadores recusem. E o Lula provavelmente faz esse cálculo também de não querer se desgastar com as outras instituições, com o Senado, né? Um cálculo que, enfim, eu não concordo e não apoio, mas só tentando entender o que se passa na cabecinha liberal dele. Enfim, mas é isso. Espero que a Lívia seja indicada. Se não for ela, que seja outra mulher negra progressista, de esquerda. Mas, deixando muito claro que isso não vai causar nenhum grande impacto ou grande mudança no STF e na estrutura dessa
instituição. Não vai. A gente vai ter uma pessoa, talvez aliada lá dentro, que vai ajudar em alguns processos ali importantes, mas isso não muda a estrutura da instituição. Poderiam ser 11 ministras negras progressistas de esquerda que não se mudaria o caráter da instituição. E no dia em que tiver 11 ministras ou ministros ali totalmente comprometidos com o povo e não com as elites, o STF é fechado. Como disse lá o Eduardo Bolsonaro, manda um soldado e um cabo e fecha o STF. É isso que vai acontecer se um dia, o que nunca vai acontecer, mas se um dia tiver esses 11 ministros de esquerda comprometidos com o povo, que não vão votar a favor das elites, tem golpe no dia seguinte. É isso. Próxima notícia tem a ver exatamente com isso, né? Falei para vocês que eu ia falar um pouquinho aqui do Zanin, que era o advogado pessoal do Lula e que foi indicado por ele ao STF. É impressionante como um ministro indicado pelo Lula é um dos mais conservadores do STF. Consegue ser mais conservador do que os indicados pelo Bolsonaro. Olha isso. Notícia aí de anteontem. Zanin nega habeas corpus, ele negou a soltura a um homem que furtou pão, bolo e biquíni. Um homem tá preso porque furtou pão e bolo. E o Zanin negou soltar esse homem. É a cara do sujeito. Ministro do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin, rejeitou um habeas corpus protocolado em prol de um homem condenado por furtar 4 pacotes de pão, uma forma com bolo e 5 biquínis. A defesa apelou ao Supremo após o Superior Tribunal de Justiça negar um habeas corpus. Para o STJ, não cabe conceder o habeas corpus devido às circunstâncias do caso. Abre aspas. 2 crimes com o mesmo modus operandi, na mesma data, somada à dupla reincidência específica e aos maus antecedentes do réu. Fecha aspas. Ao todo, os itens furtados custavam R$ 336 e foram recuperados. Ao acionar o STF, a Defensoria Pública da União argumentou que não houve prejuízo à vítima ou relevante repercussão da conduta sobre a ordem social, e por isso não há interesse da persecução penal, permitindo-se a aplicação do princípio da insignificância. Para Zanin, contudo, o acórdão da 6ª turma do STJ não merece reparo, e o habeas corpus não pode servir como um substituto de revisão criminal. Minha gente, esse é o nível dos ministros que o Lula indica. E não é só o Zanin não, viu? Todos eles são assim. Nesse momento, por conta do avanço da extrema-direita, alguns ministros estão tendo mini surtos progressistas, entre aspas, né? Mas, pelo amor de Deus, não se confundam, não se enganem. Eles não são progressistas, eles são conservadores. E sempre foram. Principalmente o Alexandre de Moraes. Principalmente ele. A Laila diz aqui, inacreditável mesmo, ainda mais depois daquele teatro do julgamento da cúpula do golpe. Que tristeza, destruíram a vida desse homem, mas tem pena de empresário milico corrupto. Pois é. Enquanto isso, Bozo e o carinha da Porsche, que atropelou o mano lá, seguem impunes. Não, gente, enfim, teve eu postei agora há pouco no meu Instagram, né, o policial militar que matou o trabalhador na zona sul de São Paulo, em Parelheiros, tá solto. O cara tava correndo pra pegar um ônibus, o policial meteu bala nele pelas costas, matou esse trabalhador, tá solto, e agora saiu uma nova decisão judicial pra manter a soltura dele. Aí o cara que roubou pão e bolo tá preso. E a gente que tá criticando é que a gente que tá agradando a direita, né? Dizem os lulistas. Leonardo diz, eu não voto no Lula mais. Me desculpem, mas me recusarei a votar nesse estelionatário. Eu tô cada vez mais tendendo a esse mesmo posicionamento também, viu? Já votei com muito desgosto na última eleição, no segundo turno. E no ano que vem, vamos ver como é que vai ficar isso daí.